Bom, nós vamos revisar rapidamente algumas coisas que já foram vistas na primeira aula, né, mas que são de fundamental importância, né? Aqui, qual que é a função, então, dos rins, né? Uma das principais funções aqui é de filtração, né? Retirando ali as impurezas, né, que são produzidas ali, principalmente pelo metabolismo proteico, né, no organismo, ok? E a filtração, né, a estrutura responsável ali é o glomérulo, ok? Depois todo esse filtrado glomerular vai para o túbulo renal e esse túbulo vai reabsorver aquilo que de volta, aquilo que é interessante ali para o organismo e vai concentrar essa urina. A gente tem a produção de hormônios também, que a gente vai voltar a falar um pouquinho mais à frente. A regulação da pressão arterial, que eu acredito que vocês já devem ter visto aí na fisiologia, né? A gente tem todo ali sistema renina, angiotensina, aldosterona, a gente tem retenção de sódio, retenção de água, né? Tudo isso controlado ali pelo rim, tá? Inclusive das principais drogas, né? De uma classe, né? De drogas que agem para o controle de hipertensão arterial, né? Elas agem justamente bloqueando esse sistema renina, angiotensina, aldosterona, né? Que são os inibidores de ECA, né? E os bloqueadores do receptor da angiotensina, né? A gente tem aí losartan, tem o captopril, enalapril, enfim, uma ampla, né, classe de drogas, né? E os rins também eles participam aqui na formação, né, e na manutenção dos ossos, né, ali através da conversão na forma ativa da vitamina D e estimula a produção dos glóbulos vermelhos, né, que a gente já tinha falado, comentado ali rapidamente na aula anterior. Bom, então o rim ele filtra aí cerca, né, de 120, mais de 120 litros aí por dia, né? Então a gente vê que uma das principais funções renais, acho que isso é super importante, né? A gente tem dois compartimentos aqui que a gente vai comentar, que é o glomérulo, que ele vai ser responsável pela filtração, mas ele vai filtrar isso tudo, né? Mais de 120 litros por dia e, consequentemente, uma das principais funções, né? Uma parte super especializada do rim são os túbulos, né? Que eles vão dar conta de reabsorver tudo isso, vão produzir ali cerca de 2 litros de urina por dia e reabsorver o restante. E esse túbulo ele pode até se adaptar em condições, por exemplo, de desidratação, né, num paciente que está desidratado, que está com diarreia, com vômitos, e esse túbulo ele vai reabsorver mais água, ele vai reabsorver mais sódio na tentativa, né, de poupar esse paciente, né, de melhorar a volemia desse paciente e, consequentemente, a nossa urina vai ficar como? Vai ficar mais concentrada e vai reduzir o volume dela, né? Por isso que quando a gente passa o dia inteiro ali sem beber água ali, por isso que nossa urina fica mais concentrada e tudo isso o túbulo renal ajuda ali, tá? Então, o rim, ele elimina substâncias tóxicas, tá? Elas estão derivadas principalmente do metabolismo aqui das proteínas, tá? Essas substâncias, na verdade, elas contêm nitrogênio, tá? E essas substâncias, né, são chamadas, na verdade, em conjunto a gente chama de escórias nitrogenadas. É aquilo que vai ser eliminado pelo rim, aquilo que, vamos colocar assim, é o lixo tóxico que é produzido diariamente pelo seu metabolismo das proteínas e aquilo ali vai ser eliminado pelo seu rim. Por isso que a gente chama de escórias, tá? Nitrogenadas, porque tem ali o nitrogênio, ok? O acúmulo dessas substâncias tóxicas no organismo, né, vai levar a uma síndrome, né, de sinais e sintomas devido a essas toxinas, que em conjunto nós denominamos de síndrome urêmica, ok? A ureia, pessoal, então, ela é produzida aonde? Ela é produzida, na verdade, no fígado, ok? Ela não tem uma relação direta com o rim, né? Quem produz é o fígado. Na verdade, o rim ele para de eliminar, então a ureia é um marcador, ok? Então, na verdade, com a falta ali da filtração renal, qualquer substância que é eliminada pelo rim, né, vai começar a ter um aumento do seu nível no sangue, ok? Então, na verdade, ela é produzida pelo fígado a partir aqui da amônia, tá? E essa última aqui, né, a amônia é produzida pelo metabolismo proteico e por bactérias intestinais, tá? A amônia, ela é extremamente tóxica, tá, para o organismo,
né? Por isso que ela tem que ser convertida em ureia. Por isso que aqueles pacientes, por exemplo, né, que tem algum problema hepático, por exemplo, eles podem também ter encefalopatia, porque ele deixa ali de converter também, né, essa amônia em ureia, que é uma substância menos tóxica, ok? O valor normal da ureia, ele é em torno aí de 20 a 40 miligramas por decilitro, tá? No organismo, né? E ele não é o melhor marcador para medir a filtração glomerular, para medir a taxa de filtração glomerular, pois a ureia, na verdade, ela é filtrada e reabsorvida pelo túbulo proximal. Ou seja, quando eu quero uma substância, pessoal, para medir a filtração glomerular, né, eu estou querendo medir o glomérulo só. Tá? Se eu tenho uma substância que ela tem uma interferência ali, ou ela é secretada pelo túbulo, ou ela, né, ela tem uma interferência em outra parte ali do rim, então a gente não vai conseguir medir especificamente só a filtração glomerular, ok? Por isso que ela não é uma substância ideal. O ideal, na verdade, seria uma substância que ela só fosse filtrada pelo glomérulo e não tivesse nenhuma secreção pelo túbulo, tá? A creatinina também tem secreção tubular, por isso que o clearance ideal, né, para ver a filtração no glomérulo seria o clearance de inulina, mas que ele é mais que vocês aprendem aí na fisiologia e tudo, mas ele é mais utilizado realmente, né, a nível de laboratorial e tudo, né, de pesquisa, mas na prática do dia a dia o que a gente utiliza é a creatinina, sabendo já que na verdade não é uma taxa de filtração glomerular, né, totalmente real, porque além da filtração da creatinina, você também tem a secreção pelo túbulo também, ok? Bom, quais são as causas de variações ali nos níveis de ureia, né? Aumento, pessoal, a gente pode ter, por exemplo, na hipovolemia, tá? Os pacientes, como eu falei para vocês, né, que o paciente que está desidratado, aquele túbulo renal, tudo que ele, né, foi filtrado pelo glomérulo, ele tenta reabsorver água, ele tenta reabsorver mais sódio, principalmente no túbulo proximal, ele exerce um trabalho nesse sentido, né? Seu organismo já está depletado de volume, então seu túbulo vai trabalhar para tentar reabsorver, né, a maior quantidade de água possível, e outras substâncias vão acabar vindo juntas, porque se vocês forem ver na aula de fisiologia, né, muitas substâncias, na verdade, elas são transportadas em conjunto, ok? Então, na verdade, vai aumentar a reabsorção tubular de ureia num quadro de desidratação, ok? Então, além dela aumentar no sangue porque não está havendo filtração adequada, ela aumenta justamente porque há uma reabsorção aumentada também, tá? Como vocês viram também, né, a amônia é produzida ali também pelas bactérias, né, intestinais ali também. Então, um grande catabolismo ali, né, num sangramento digestivo alto, do M, por exemplo, vai ter também um aumento de ureia. E qualquer condição também que aumente o catabolismo proteico, como em condições como sepse, uso de corticoides, tá? Dieta hiperproteica também, aí você pode ter um aumento do nível de ureia. Como a ureia ela tem relação ali com a questão, né, das proteínas e tudo, né, causas de redução da ureia pode ser, por exemplo, a própria desnutrição. Então, um paciente desnutrido, né, ele vai ter uma ureia mais baixa. Ou seja, eu posso ter uma doença renal crônica, ok? E posso ter uma ureia que não é tão alta assim, tá? Porque eu estou desnutrido. Então, na verdade, quando a gente avalia esses marcadores para a função renal, nós temos que avaliar de uma maneira global, tá? Vocês vão entender um pouquinho melhor ainda quando eu falar sobre a creatinina para vocês, tá? E na insuficiência hepática também, lembra que quem converte, né, a amônia ali em ureia é o fígado, então na insuficiência hepática também a gente pode ter essa redução, tá? A creatinina, pessoal, a creatinina, na verdade, é uma substância atóxica, tá? É um marcador ali da doença renal. Vocês vão ver que os pacientes renais crônicos que fazem hemodiálise e tudo, eles têm a creatinina elevada no sangue. Mas o que ela causa no organismo? Ela, na verdade, ela não causa nada. Ela é uma substância atóxica. Ela é simplesmente um marcador, tá? O que vai causar são as outras, né, substâncias. Ela é como se fosse um espelho que está me mostrando que tem outras substâncias que geralmente a gente não dosa que estão causando essa chamada síndrome urêmica.
tá? E o que ela tem a ver com o rim? Ela é produzida pelo rim? Também não. Ela é produzida, na verdade, no tecido muscular, derivada da creatina, tá? Que é uma molécula armazenadora de energia no miócito, ok? A produção diária é relativamente constante e ela não é reabsorvida pelo túbulo, tá? Mas ela é secretada. O que é importante para a gente saber? O que é importante, então? A creatinina, na verdade, então, vai variar conforme a massa muscular. Então, vamos supor aqui que eu fale que o valor de referência da creatinina geralmente varia o normal, né? Varia até 1,3, mais ou menos 1,4, né? E como que a gente vai avaliar isso em indivíduos diferentes, né? Vamos pegar aí um paciente que tem uma massa muscular preservada. Estou tentando lembrar de algum dos meninos da sala que é mais forte, mas não estou me vindo à cabeça nenhum. Talvez o Emanuel aí, né? Mas assim, vão comparar, né, o fulano com a avó dele, né? Então, a massa muscular de um cara de 18 anos, 1,80 m, tem uma massa muscular preservada, né? É diferente da avó dele de 90 anos, que está emagrecida, que tem menos massa muscular. Então, vamos dizer, né, vamos usar um nome fictício aí, né, João, né? Vamos dizer que o João ele tenha, na verdade, uma creatinina de 1, tá? E vamos dizer que a avó dele de 80 anos tem a mesma creatinina de 1, tá? Isso será que significa que a filtração glomerular do João e da avó dele é a mesma? Ou será que não? Então, é importante quando a gente avalia, na verdade, o exame laboratorial do paciente com doença renal, a gente ter a noção também ali na semiologia, até mesmo do exame físico do paciente, de avaliar ali na inspeção a massa muscular, a idade do paciente, também levar tudo isso em consideração. Então, quando a gente calcula, que aí a gente tem como jogar essa creatinina em fórmulas para que ela, né, gere para a gente a exata filtração glomerular deste paciente. Então, eu vou só jogar aqui um exemplo, mas provavelmente se eu calcular, né, a filtração do João, vai dar uma filtração de 100%, tá? E com a mesma creatinina de 1, tá? Se eu calcular a filtração da avó do João, essa filtração já vai dar talvez de 50% aí, né? De 50 ml por minuto que a gente fala, tá? Então, na verdade, assim, a creatinina, na verdade, é apenas um marcador, né, da filtração glomerular. A partir do momento, aquele mesmo conceito da ureia, a partir do momento que o rim para de filtrar, diminui a filtração glomerular dele, a creatina começa a subir no sangue, porque se ele não está filtrando e não está jogando fora pela urina, ela começa a acumular. Ok, pessoal? E aí, pessoal, nós voltamos aqui a um slide, né, da aula até anterior, mas que é de extrema importância, né, para falar aqui o que é a síndrome urêmica, então. Né, a gente viu que ali no exame físico ali do renal, né, tem menos manobras do que em em outros sistemas, né? E a gente viu também que, na verdade, não tem tantos sintomas específicos do rim, né? Quando o rim começa a entrar em falência, na verdade, o que acomete, na verdade, são vários outros sistemas, como o coração, o sistema nervoso, né? A gente tem aqui um paciente com raio de tórax bem comprometido, né? Em edema agudo de pulmão, tá? Então, na verdade, o que acontece? O rim para de filtrar, começam a acumular toxinas, tá? Que boa parte delas, como eu falei, não são dosadas, né? E essas toxinas começam a interferir no funcionamento de vários órgãos, ok? O paciente, pela própria até retenção hidrossalina, né, ele pode ficar hipertenso, né? Com certeza também com a retenção de líquido, né? Aquele paciente, ele pode até parar de urinar e ficar anúrico, né? Ele pode entrar em edema agudo de pulmão, então os alvéolos dele podem ficar preenchidos ali por líquido, né? E ele tem uma dificuldade ali importante respiratória, tá? Essas toxinas também podem causar distúrbios na hemostasia, né, nas plaquetas, tá? A gente não chega a ter uma diminuição das plaquetas, mas elas apresentam uma disfunção,
né, plaquetária, e eles ficam mais predispostos a sangramento, tá? Podem ter vários quadros neurológicos, vou pedir para vocês aqui ressaltarem só que, né, principalmente a encefalopatia, né, mas pode ter também crise convulsiva e até coma, tá? Devido ao acúmulo dessas toxinas. Então, sempre a doença renal ali, a insuficiência renal entra no diagnóstico diferencial de um paciente que tem algum quadro ali no pronto-socorro que chegou com sonolência, que chegou rebaixado, então vai entrar no diagnóstico diferencial, tá? Distúrbios hidroeletrolíticos e ácidos básicos, então vamos lembrar que o rim ele é responsável ali por eliminar, né, o potássio ali do organismo, que faz muito bem para a nossa saúde, né? O potássio está presente nas frutas, verduras, né? E ele faz até bem para o nosso controle pressórico, uma dieta rica, né, em frutas, rica em verduras e pobre em sal, né? Seria o ideal para um paciente, né, para controlar a pressão dele. Porém, à medida que o rim não funciona, esse potássio, né, acumulado no organismo vai interferir nos nossos potenciais ali de membrana, que vocês já devem ter aprendido ali também na fisiologia, e, consequentemente, vai interferir na nossa condução, olha, e vai predispor aqui ao surgimento de arritmias cardíacas, algumas até fatais mesmo, com o paciente entrando em ritmo de parada cardíaca, ok? E ácido básico, né? Porque nós sabemos, por exemplo, que o rim ele tem uma importância grande ali no controle, né, do nosso pH, né, dessa homeostase, né? Lembrando que o bicarbonato, 80% do bicarbonato ele é reabsorvido, né, para o organismo no túbulo proximal, né? Então, se eu tem uma lesão, por exemplo, do túbulo proximal, eu vou ter uma acidose metabólica, eu vou perder bicarbonato nessa minha urina, tá? E o controle fino, né, desse pH, para finalizar ali realmente, né, é feito ali pelos segmentos distais ali, né, dos nossos túbulos, né? Então, que controla também ali a saída de hidrogênio, de potássio também, tá? Então, na verdade, normalmente os pacientes renais, né, crônicos que fazem hemodiálise, eles têm uma tendência a um potássio alto no sangue e um sangue com acidose metabólica, um bicarbonato baixo, tá? Que obviamente isso é corrigido na diálise, tá? Essas toxinas também causam náuseas, vômitos, diarreias, soluços, ok? Então são geralmente os primeiros sintomas, tá? Antes de acontecer todo o resto, aquele paciente que está acompanhando com a gente no ambulatório, que já tem uma ureia alta, uma creatinina alta, ele começa, na verdade, a perder um pouco o apetite, ele começa a ter uma hiporexia, começa a ter náuseas, acorda de manhã e vai escovar os dentes e já faz, né, ânsia ali de vômito, né? Então, assim, são geralmente os primeiros sinais que aparecem, tá? E eles podem apresentar também pericardite aqui e tamponamento cardíaco, ok? Como é detectada, então, a doença renal? Acho que a gente já viu esse slide na aula anterior, mas eu acho que é fundamental reforçar. Gente, 80%, né, da função renal. Eu tenho que perder assim, cerca de 70%, 80% da função renal para ter sintomas. Então, na verdade, olha, a pessoa está aqui brincando, vivendo a vida dela e assintomático. Tá? E o pior é que as doenças também que causam a doença renal também muitas vezes são silenciosas, como a própria hipertensão arterial e o diabetes, ok? Então, na verdade, se esse paciente, né, ele não se cuidar, não fizer exames periodicamente, né, tem pacientes que são hipertensos, tomam medicação, são diagnosticados, diabetes é a mesma coisa, mas eles não fazem um controle pressórico, por exemplo. Tá? Então não tem como realmente, né? Às vezes eles se iludem achando, olha, mas eu já tomo meu remédio. Sim, mas você está controlado, você está tirando sal da sua dieta, o diabético é a mesma coisa. Né? A gente vai fazer um exame de um diabético, uma hemoglobina glicada, por exemplo, né? Para ver o controle, que ela tem que estar em torno de 7. Tá? E esse paciente tem essa hemoglobina glicada de 12, 13, como se ele não estivesse tratando, mas ele está ali todos os dias se iludindo, né? Fazendo o uso da medicação dele, às vezes não aderindo à dieta, e com certeza um potencial aí futuro paciente da nefrologia, da hemodiálise. Tá? Então, na verdade, né, precisa realmente de prevenção para a gente detectar, porque até chegar ao slide anterior, né, daquela síndrome urêmica, com todos aqueles sintomas, eu já perdi 80% do meu rim, ok? E quais são as doenças, então, né, que causam assim,
A gente, assim, só para ter uma noção, né, esse gráfico ele não está completamente atualizado, mas é mais ou menos isso, né? Que é mais ou menos aqui 24% aqui de hipertensão e 38% de diabetes, tá? Então, se vocês entrarem um dia numa clínica de hemodiálise para conversar com os pacientes, basicamente vocês vão ter esse cenário. Metade dos pacientes são diabéticos, metade dos pacientes são hipertensos. A grande maioria são essas duas patologias, né? A gente tem aqui, né, principalmente pacientes jovens, aqui 15% aqui mais ou menos de glomerulopatias, né, de doenças diretamente, né, que afetam diretamente o glomérulo. O paciente não era hipertenso, não era diabético. E, por exemplo, no caso do lúpus eritematoso sistêmico, pode pegar mulheres jovens, idade fértil, né, não tinha nenhuma patologia prévia, nenhuma comorbidade prévia, e pode ter ali os seus próprios, né, anticorpos, né, podem ter autoanticorpos, né, formando ali imunocomplexos, depositando nesse glomérulo ali, tá? Lembrando que o rim, como ele filtra tudo que passa pelo sangue, então ele acaba sofrendo também com drogas, com várias coisas, porque tudo passa por ali de uma forma concentrada e acaba causando muita lesão. Então, imunocomplexos podem depositar ali, podem sim ser uma causa de insuficiência renal, principalmente de pacientes mais jovens na diálise, tá? A gente tem causas urológicas, por exemplo, às vezes crianças, principalmente na infância, né, também que com malformação ali no trato urinário, refluxo vesicoureteral, né, doenças da próstata, por exemplo, nos adultos, né, que também podem causar uma insuficiência renal, né, entre outras causas, tá? Mas as principais seriam a hipertensão e o diabetes. Pessoal, e como é que eu sei realmente se a doença é uma insuficiência renal aguda ou uma insuficiência renal crônica, né? Algumas definições que a gente pode ter, algumas coisas que podem ajudar para a gente no diagnóstico de que esse rim realmente foi perdido, de que é uma doença renal crônica, não vou ter uma reversão ali do processo. Primeira definição, né, a doença renal crônica é definida quando há um dano renal com uma taxa de filtração glomerular ali abaixo de 60 ml por minuto, tá? Por mais de 3 meses, tá? Um período igual ou superior ali a 3 meses, ok? Outra coisa que ajuda a gente no diagnóstico é aqui a avaliação de exames prévios, tá? Então, normalmente, quando o paciente vai ao pronto-socorro, por exemplo, com um quadro de insuficiência renal ou qualquer outra doença, né? Ele pode ir com um quadro de uma infecção, por exemplo, que causou uma alteração renal devido àquela infecção. Uma coisa que ajuda a gente no diagnóstico é uma creatinina prévia. Se ele tiver um exame de sangue prévio, né, ele chegou com o exame atual, com uma creatina de 2. O exame prévio de 6 meses atrás, a creatinina era de 2, então provavelmente isso não foi uma agudização da função renal, uma piora aguda da função renal. Já era uma doença renal crônica e manteve aquela creatinina de 2, que é alterada, mas já é a creatinina de base dele, então já era uma doença renal crônica, tá? Então, a gente sempre tenta buscar isso do paciente, se ele tiver em mãos, ou às vezes a gente consegue entrar na internet, ver exames laboratoriais dele prévios, né? Então, isso não é tão difícil num paciente que já fez exame na vida dele. Outra coisa que contribui aqui para o diagnóstico também é a anemia. A presença de anemia normo no paciente pode sugerir a presença de doença renal crônica, tá? Então, um paciente que fez uma insuficiência renal aguda, a não ser que ele tenha uma causa como um sangramento, alguma coisa, né, que possa estar causando tanto uma insuficiência renal aguda, né, uma pré-renal, quanto a própria anemia por perda, né? Mas, de modo geral, o paciente com insuficiência renal aguda ele não vai ter anemia. Quem vai ter é aquele renal crônico que tem anemia pela deficiência de produção da eritropoetina, ok? Outra coisa que ajuda bastante a gente, pessoal, é o ultrassom. Quando o paciente tem uma doença renal crônica, ele, na verdade, ele já vai ter uma perda da córtico medular, ele vai ter um ultrassom ou a própria tomografia que sugere sinais ali de cronicidade naquele rim, tá? Então, lembrando que o rim ele tem 9 a 12 centímetros ali de comprimento nos adultos, tá? E a espessura do parênquima renal acima aqui de 1 centímetro, tá? O parênquima renal ele é periférico, ele é hipoecogênico, tá? E tem aqui o córtex, né? E as pirâmides, ok? Na insuficiência renal crônica, né? Tem ultrassons achados de rim com dimensões reduzidas, tá? Hiperecogenicidade
e afilamento do parênquima, tá? Além de uma perda da relação córtico-medular. Tá? Então a gente consegue diferenciar bem no ultrassom a cortical, onde estão ali os glomérulos e tudo, tá? E a medular ali mais o centro, ok? Então você consegue diferenciar. Quando você tem um rim crônico, você já perde essa diferenciação, você já não sabe mais o que é o que, fica uma imagem mais borrada no ultrassom, tá? Só que para vocês perceberem, aqui é uma imagem de tomografia, um paciente com cálculo coraliforme. Aqui está o cálculo, tá? Ele é bem grande, então ele ocupa aqui uma boa parte aqui do parênquima renal, por isso que a gente chama ele de coraliforme, acaba assumindo uma forma de coral. Só para vocês terem uma noção, essa imagem aqui, tá? Eu fiz me baseando no tamanho deste rim, tá? Comparando com outro rim, eu coloquei em cima da projeção dele. Olha como que é a diferença, né? Esse rim onde tinha o cálculo coraliforme, ele atrofiou, tá? E a gente vê que a gente perdeu uma boa parte aqui do parênquima, o rim murchou, tá vendo? Então, ele é bem diferente o tamanho em relação a esse que está de tamanho normal, tá? Então, o rim de um paciente que tem doença renal crônica, ele vai realmente reduzindo de tamanho e perdendo essa diferença da córtico-medular. Uma das coisas interessantes é que existem 3 doenças, tá? Uma muito comum, que não reduzem esse tamanho do rim, tá? A principal, o diabetes, então você perde o rim e quando você faz o ultrassom você não consegue ver, né, um rim de tamanho reduzido, você vê um rim de tamanho normal. Então, diabetes, amiloidose e mieloma múltiplo. Então, são 3 condições de insuficiência renal crônica, com perda renal crônica, com rins de tamanho normal até um pouco aumentado. Ok, pessoal? Como é que eu faço? Agora meu rim não está filtrando mais, eu tenho que substituir de alguma forma essa função renal, tá? Então existe aqui, basicamente, assim, tem, né, obviamente tem variações ali dentro de cada modalidade, mas existe basicamente a hemodiálise, ok? Existe o transplante renal, então vocês podem observar aqui que meu rim aqui retroperitoneal, bonitinho aqui em cima, e o transplante, né, ele anastomosado as artérias ali com a ilíaca, né, e ureter direto aqui na bexiga, tá? Então ele é colocado em posição anatômica ali diferente, né, você consegue até palpar ali, né, o rim, né, então ele não fica retroperitoneal, geralmente no transplante a gente nem mexe ali no rim nativo dele, ele fica quietinho ali, né? E o rim transplantado, enxerto, né? Ele é colocado numa posição anatômica totalmente diferente do rim nativo do paciente. E a gente tem essa diálise, que é a diálise peritoneal, né, que a gente pode até bater um papo, quem tiver curiosidade e tudo, mas basicamente a gente utiliza o próprio peritônio do paciente, os capilares que ele tem no peritônio para fazer as trocas, né? Então essa bolsa de líquido, ela é injetada toda noite na cavidade abdominal do paciente, tá? E esse líquido ali tem muita glicose dentro desse líquido, que vai fazer um gradiente osmótico, e com esse gradiente osmótico, né, um meio hipertônico ali dentro da cavidade abdominal, em contato com os capilares do peritônio, vai fazer com que o líquido que está nos vasos sanguíneos passe para a cavidade abdominal e seja drenado depois. E ureia também, creatinina, tudo isso, né, vai passar por diferença de concentração. Então, esse líquido é infundido dentro da barriga do paciente através de um catéter, né? Quem tiver curiosidade, a gente bate um papo. A gente pode fazer isso no fórum, né? E logo depois, em seguida, esse líquido vai sendo drenado, ok? Então, um método bem interessante, assim, confortável, que o paciente faz, inclusive, na verdade, na casa dele, ok? E aí, pessoal, a gente já bateu um papo um pouquinho sobre o hiperparatiroidismo, né, na outra aula, tá? Então, na verdade, um dos aspectos mais importantes aí da doença renal crônica é a doença óssea, né? Porque o rim, ele faz, na verdade, a conversão da vitamina D da 1,25 de hidroxivitamina D, né, na forma ativa dela, que é o calcitriol, que vai realmente ali absorver cálcio ali no intestino, vai cuidar ali do, né, equilíbrio, ali, da homeostase do cálcio, ali, do fósforo do nosso organismo, ok?
E, além disso, a vitamina D, na verdade, o que ela faz? O calcitriol na forma ativa? Ela bloqueia aqui o PTH, ela faz um feedback negativo, ok? Feedback negativo aqui com a paratireoide, tá? Sem o calcitriol, o que acontece? Eu deixo de absorver cálcio, então meu organismo, né, vai ficar sem cálcio, vamos colocar. Então eu não posso viver sem cálcio. A gente vai comentar um pouquinho sobre o cálcio com vocês. Então, eu vou ativar então a minha paratireoide, que minha paratireoide, né, o meu PTH, ele pode ir lá no osso, ok? E ele tira cálcio do osso, tá? Para restabelecer esse equilíbrio, tá? Porém, né, na verdade, esse equilíbrio, na verdade, vai ser às custas de deixar meu osso desmineralizado, com um risco alto aí de fraturas, de dor óssea e tudo mais, tá? Lembrando também que, obviamente, a gente perdeu aqui, na verdade, o PTH aumentou também, ok? Porque a gente perdeu o feedback negativo. Então, a gente acaba evoluindo com uma doença dentro da doença renal crônica que se chama hiperparatireoidismo secundário. Por que é secundário? Porque é secundário a uma disfunção renal. Eu posso ter o hiperparatireoidismo também primário sem que haja a disfunção renal, ok? Então, pessoal, o que acontece na doença renal? Eu paro de produzir a vitamina D, consequentemente, meu, né, metabolismo ali do cálcio, meu homeostase do cálcio fica completamente alterada, tá? E o PTH, o paratormônio ali da paratireoide, ele vai ali no osso tirar cálcio, né, do osso e vai desmineralizar este osso, ok? Então a gente gera aqui uma doença óssea, PTH aumentado aqui, né, acima de 300, vocês não precisam saber os valores, mas só para vocês terem noção, nosso PTH é em torno de 70, 75 mais ou menos. Esse paciente renal ele tem no mínimo aí acima de 300, ok? E lembrando, pessoal, que a gente tem que ter diariamente para um osso saudável, tá? Um paciente saudável, uma atividade de osteoblastos, tá? E osteoclastos. Então, eu vou lá e desfaço meu osso com osteoclasto e refaço ele com osteoblasto. Então, meu osso, para ser saudável, ele constantemente tem que passar por esse processo. O que acontece na doença renal é que nós temos uma atividade excessiva ali de osteoclastos, né, estimulada ali pelo paratormônio, sem que haja tempo hábil para o osteoblasto, né, dar conta de refazer este osso, tá? Consequentemente, o osso do nosso paciente vai ficando suscetível a fraturas, tá? O paciente vai tendo dor óssea, muitas vezes dor óssea refratárias, surgimento até de rupturas de tendão, calcificação vascular com aumento do risco cardiovascular. Então, esse é um dos principais aspectos. Porque esse cálcio que está sendo retirado do osso, né, ele vai para a corrente sanguínea e ele, na verdade, ele não fica ali à toa, fica só aqui no sangue. Ele vai, na verdade, depositando as paredes dos nossos vasos ali e aumentando o risco cardiovascular deste paciente, ok? Só para vocês terem noção, na verdade, essa aqui é uma imagem de uma paciente. Olha como que ela tem alargamento aqui do nariz, aqui a mandíbula aqui, né, protuberante também. Olha como é que está arcada a óssea dela toda aqui, como que fica, tá? Então fica com uma deformação óssea importante. A gente tem pacientes aqui, a gente falou do PTH acima de 300, mas a gente tem pacientes com PTH de 2000. Eu já tive paciente que saiu ali da van, saiu da diálise, subiu o degrauzinho da van para pegar o transporte dela e ir embora, e de subir o degrau ela sentiu que fraturou o fêmur dela. Né? Ela sentiu estalar ali e ela simplesmente fraturou o fêmur só de subir o degrau da van ali, para vocês terem noção como que o osso desses pacientes fica realmente muito fraco. E aí o que a gente tem que fazer? O que inibe esse processo? Quem que inibe o PTH ali no slide anterior, que faz aquele feedback negativo na paratireoide? É justamente a vitamina D. Então o tratamento principal aqui é com análogos da vitamina D, né? Diga-se calcitriol. Existem outros também, tá? E no insucesso da terapia, muitos pacientes acabam desenvolvendo uma glândula paratireoide que não responde mais ao calcitriol, tá? E essa glândula vai hipertrofiando e não adianta mais dar calcitriol e tudo, porque ela para de
responder a esse tipo de estímulo. Então chega um momento que a única forma, a única alternativa que nós temos é retirar essa glândula através de cirurgia, tá? Através da paratireoidectomia, retirar as glândulas do paciente. Obviamente, né, ele vai ficar também com o osso também comprometido depois, porque a gente precisa de PTH para contribuir ali para esse processo ali de mineralização óssea, esse processo ali envolvendo osteoclasto e osteoblasto, ok? E aí, pessoal, isso vai nos levar a falar de outro sinal super importante aqui da semiologia, tá? O que acontece com esse paciente? Quando ele vai para essa cirurgia, ali no pós-operatório, tem que ser feito em UTI, o osso está tão desmineralizado, tão ávido ali por cálcio, tá? Ele está sentindo falta do cálcio, que na hora que você tira a paratireoide, que é o que estava retirando o cálcio do osso, né, esse osso ele vai simplesmente sugar todo o cálcio que ele vê pela frente. A gente chama isso de fome óssea, tá? Consequentemente, todo o sangue, todo o cálcio que está no sangue vai voltar para o osso, tá? Boa parte desse cálcio. Esse paciente ele vai ter uma hipocalcemia, tá? Então o cálcio dele no sangue vai estar baixo, podendo gerar até crise convulsiva, quadros graves e dois sinais muito interessantes na semiologia que a gente vai ver no próximo slide. E aí, pessoal, quando eu faço essa cirurgia, então, de retirada da paratireoide, a gente tem que lembrar duas coisas. Primeiro que o meu osso estava completamente descalcificado, né? E o meu PTH não estava permitindo que ele se calcificasse, porque, na verdade, né, ele está totalmente desmineralizado e meu PTH continua ali agindo e tirando o cálcio do osso e tirando o cálcio do osso. Então, na verdade, quando eu consigo corrigir isso e tirar essa glândula paratireoide, o meu osso evolui com um fenômeno que a gente chama de fome óssea. Ele está tão desmineralizado que no pós-operatório ele vai simplesmente absorver todo o cálcio que tem no sangue e o paciente vai evoluir com hipocalcemia. Tá? Então, geralmente, esse pós-operatório tem que ser feito num ambiente de terapia intensiva, com reposição de cálcio na veia, contínua, assim, tá? Em bomba de infusão contínua. Tá? E aí, eu estou falando tudo isso, né? Na verdade, nossa aula, a gente ainda não está na cadeira da nefrologia, né? A cadeira da nefrologia vai ser ministrada pelo nosso querido professor Alexandre, é lá na frente e tudo, né? Eu sei disso, mas, na verdade, eu coloquei tudo isso para a gente aprender dois sinais semiológicos super importantes também. A hipocalcemia ela vai fazer o seguinte, ela aumenta a excitabilidade neuromuscular, né? E pode causar tetania, tá? E daí, quando o paciente, né, a primeira coisa que ele pode sentir, na verdade, normalmente, é uma parestesia, né, um formigamento perioral, um formigamento ali nas extremidades, também nas mãos. Então, a gente já pode fazer dois testes semiológicos ali com o paciente que são super interessantes. Um é o sinal de Trousseau, que a gente vai querer que vocês saibam isso daqui, que é um espasmo cárpico, tá? Após insuflar o manguito acima da pressão sistólica durante 3 minutos. Então, você vai insuflar o manguito aqui, a gente vai insuflar 3 minutos aqui, né? E após esse tempo, acima da pressão sistólica, involuntariamente o paciente vai fazer esse espasmo, tá? Eu já vi esse teste com o paciente, assim, foi bem até interessante. O paciente falou, olha, doutor, o que está acontecendo com minha mão? Eu não estou fazendo isso, né? Tá sem querer sem que seja voluntário mesmo, né? E tem um outro sinal super interessante, que é o Chivostec, tá? O Chivostec, na verdade, é a contração dos músculos faciais após a percussão ali do nervo facial na região zigomática, tá? Que aí seria esse segundo sinal aqui, tá? Então, a gente trouxe aí, a gente associando aí a nefrologia e a semiologia, né, para vocês aprenderem mais dois sinais aí semiológicos super interessantes, tá? Então, na hipocalcemia aguda, pessoal, o paciente ele pode ter tetania, né, como vocês viram, né? Hipotensão, papiledema e até crises convulsivas, né? Então pode ser um quadro bem grave, ok? Coisa que a gente tem, pessoal, na doença renal crônica, né, é a deficiência de produção de eritropoetina. Na verdade, é uma produção insuficiente para a necessidade do organismo. A eritropoetina ela é produzida no túbulo proximal,
tá? E aí, com isso, nós vamos ter aqui no paciente renal crônico uma anemia normo-normo. A gente vai explicar um pouquinho, embora não faça parte da semiologia, mas é interessante já para vocês conhecerem esses termos. Então, ela é normocrômica e normocítica, tá? Isso caracteriza ela. E o que acontece nesses pacientes com doença renal crônica? Eles vão ter uma maior incidência de complicações cardiovasculares. Então, aquele paciente que tem uma dor anginosa, por exemplo, né, uma dor retroesternal, em aperto, né, o que piora com exercício físico, por exemplo, seria características de uma dor que a gente chama de angina, uma dor que está avisando ali que o paciente tem alguma obstrução nas coronárias dele, tá? Essa dor pode piorar com o paciente com anemia, porque na verdade diminui a oferta de oxigênio, tá? E pode também surgir aqui hipertrofia de ventrículo esquerdo também pelo mesmo motivo, tá? O paciente ele tem, né, pouco oxigênio, né, uma baixa oxigenação ali devido à queda da hemoglobina e consequentemente esse coração ele tem que trabalhar mais e ele vai hipertrofiando ao longo do tempo, tá? A causa principal da anemia da doença renal crônica, tem várias outras que quando vocês forem ver na nefrologia, vocês vão ver de uma maneira mais ampla, né? Mas, assim, para a gente enfatizar aqui, principalmente, seria produção insuficiente da eritropoetina, que é produzida pelo túbulo proximal, e outra causa bem interessante também seria a deficiência de ferro, ok? Então, pessoal, como que a gente vai ver na semiologia se o paciente está com anemia ou não, né? Dependendo do grau de anemia, a gente vai ver essa mucosa hipocorada. Olha como que a gente tem uma mucosa aqui normal, tá? Que a gente aprendeu já ali na aula de sinais vitais, de exame físico geral, tá? E como a gente tem uma mucosa hipocorada. Então, já é um sinal ali que pode chamar a atenção para um paciente com doença renal crônica. É a presença ali de mucosas hipocoradas levando, né, à sugestão ali de anemia no exame físico, ok? Com o hemograma a gente consegue ver os índices hematimétricos. Então, além do valor da hemoglobina, por exemplo, o valor do hematócrito, a gente consegue ver aquele tamanho de hemácia, a gente consegue ver, né, a concentração da hemoglobina nessa hemácia. Então, a gente tem esses valores aqui do VCM, por exemplo, que é o volume corpuscular médio, tá? Que ele varia aqui de 80 a 100. Tá? Então, se eu tenho um valor de VCM, do volume corpuscular, menor do que 80, eu falo de uma anemia microcítica, ou seja, a hemácia está pequena. Isso fala a favor de deficiências principalmente de ferro. Tá? Se eu tenho um valor acima de 100, eu tenho uma anemia macrocítica, que fala a favor de deficiência principalmente de ácido fólico e vitamina B12. Entre outras causas, mas eu acho que as principais aqui para comentar com vocês são essas. Tá? Aí aqui a gente tem o HCM, né, que é a hemoglobina corpuscular média, e o CHCM, que é a concentração dessa hemoglobina corpuscular média. Tá? Então, quando eu falo de tamanho, né, eu falo de microcítica ou macrocítica, mas quando eu falo de concentração de hemoglobina, aí eu vou falar, se esses valores estiverem baixo aqui, de hipocromia. Tá? Então, geralmente, essas anemias microcíticas hipocrômicas falam mais a favor de deficiência de ferro, ok, pessoal? Isso vai ajudar a gente bastante no diagnóstico das anemias. As anemias microcíticas hipocrômicas, como a gente falou agora, né? A microcitose é definida por VCM, então abaixo de 80, então volume corpuscular médio baixo, e a hipocromia por um HCM abaixo de 28 ou o CHCM abaixo de 32. As causas, pessoal, a anemia ferropriva, tá? Lembrar, né, é uma das principais causas, existem outros, né? Mas a que a gente quer que vocês, assim, tenham em mente agora, neste momento, é a anemia ferropriva. Lembrar que, principalmente, assim, nas mulheres a gente tem que lembrar sempre do ciclo menstrual, de interrogar se esse ciclo menstrual é regular, se ela tem uma menstruação um pouco mais exagerada, além do normal dela, ok? Então, na verdade, e no paciente adulto, a gente tem que pesquisar sangramento, às vezes até insensível, tá? Perdas invisíveis. Então, o paciente, principalmente no trato gastrointestinal, se ele tiver, por exemplo, um tumor de cólon, se ele tiver alguma coisa, uma gastrite, alguma coisa que esteja sangrando ali no estômago, por exemplo, ele vai perdendo sangue cronicamente sem perceber, tá?
O ferro também, ele está disponível, tá? Na nossa alimentação. Geralmente, quando a gente suplementa o ferro, a gente suplementa ele na forma ali de ferro para ser mais disponível junto com os sucos cítricos e tudo, que ele geralmente é mais absorvido, ok? As anemias macrocíticas, a gente tem aqui um VCM acima de 100, tá? E a causa clássica da anemia macrocítica, na verdade, é a anemia megaloblástica, que é a causa deficiência aqui de folato ou de B12, tá? Quem vai ter muita deficiência de B12, principalmente vegetarianos estritos, tá? A B12, na verdade, ela está presente ali em alimentos ali de origem animal, e o ácido fólico, principalmente também em folhas verdes, em vegetais de modo geral, ok? E a anemia normo-normo, na verdade, então não alterou ali o VCM, o HCM, por exemplo. Então ela, na verdade, a hemácia tem um tamanho ali normal e a concentração de hemoglobina também normal, tá? Geralmente é uma anemia principalmente de doenças crônicas, ok? Principalmente como, por exemplo, na doença renal crônica, tá? Mas também pode aparecer na própria anemia ferropriva, na fase inicial, então até realmente mudar ali o tamanho da hemácia e tudo, às vezes demora um pouquinho, tá? Para faltar ali o ferro e tudo. Então, inicialmente, a anemia pode ser normo-normo, tá? E a gente tem a anemia da doença crônica, principalmente devido a efeitos inflamatórios que vão impedir a adequada utilização ali do ferro, tá? E a própria anemia da doença renal crônica, ok? Então, a anemia da doença renal crônica é tipicamente normo-normo. E em relação, pessoal, à insuficiência renal aguda, né? Nós vimos que nós temos a insuficiência renal crônica, né? Que ela pode, na verdade, são doenças que vão lesando cronicamente o rim e o paciente perde, né, a função renal de forma irreversível, tá? Mas nós podemos ter também insuficiência renal aguda quando o paciente tinha, né, a função renal, às vezes até normal mesmo, né, ou alterada, mas ainda não a ponto, né, de precisar de fazer a hemodiálise e tudo, né? E ele pode, na verdade, ter uma piora aguda dessa função renal, mesmo que o rim dele fosse perfeito, né? Se ele tiver uma lesão naquele momento, o rim pode, né, parar naquele momento e voltar, né, a funcionar. Então, a lesão renal aguda, ela se caracteriza, na verdade, por ser uma lesão potencialmente ali reversível, ok? Então, a gente, aqui pelo CADIGO, né, a gente pode ter um aumento, né, da creatinina acima de 0,3, tá, dentro de 48 horas, tá? Então, por exemplo, sua creatinina de base, lembrando que a doença renal, mesmo aguda, né, se for de uma alteração discreta, pode ser assintomática. Então, a gente às vezes vê isso através do exame laboratorial, não tem tanta coisa no exame físico ali, né, a princípio para a gente ver. Então vamos dizer que sua creatinina de base era de 1,2 e no exame do dia seguinte ela está 1,5. Você está internado, está usando um antibiótico que pode ser, né, que é potencialmente nefrotóxico, né, como aminoglicosídeos, por exemplo. A gente tem que monitorar essa função renal. Então, a sua creatinina aumentou aí 0,3, né, de um dia para o outro. Então, a gente já classifica aí como uma lesão renal aguda, ou mesmo um aumento de 1,5 vezes o valor de base nos últimos 7 dias, tá? Então, é muito importante para a gente diferenciar, às vezes, de uma lesão renal aguda ou crônica, quando esse paciente vai no pronto-socorro. Se ele tiver um valor de creatinina de base dele no exame anterior, isso ajuda bastante, né, no raciocínio diagnóstico, para saber se aquela creatinina, se aquela piora é uma piora crônica ou é uma piora aguda. Tem uma diferença muito grande, tá? Vamos dizer que seu pai é diabético, né? E que ele acompanha aí já com endócrino, e que ele já tem uma nefropatia diabética, e ele já tem uma creatinina aí de base de 2, já está alterado, já tem que acompanhar com o nefrologista e tudo, tá? E essa creatinina de 2, ele chegou no pronto-socorro, né, por alguma outra queixa, e me mostrou fiz um exame de sangue dele, ele tinha uma creatinina de 2, ele me mostra um exame de 6 meses atrás, e essa creatina é a mesma creatina de 2, né? Isso para mim, em termos da função renal, tem importância?
né? Óbvio, tem uma disfunção renal crônica, mas não é nada agudo que eu tenho que, na verdade, intervir naquele momento, tá? Mas é diferente daquele paciente que, por exemplo, tinha uma creatinina de 0,8 de um mês atrás e levou o exame para mim, ou eu consegui acessar ali pelo sistema, às vezes até do próprio hospital, e hoje veio com uma história de diarreia, náuseas, vômitos, né, tá desidratado e a creatinina de 0,8 subiu para 2. Aí é super importante, né, em termos de função renal. E aí eu vou ter que pensar, é uma insuficiência renal aguda, eu tenho que hidratar e essa creatinina provavelmente vai voltar para o valor basal dela de 2 para 0,8, tá? Aquela creatinina que já era de 2 há 6 meses atrás, 1 ano atrás, ela vai continuar de 2 porque já é uma lesão crônica, ok? E no ambiente de UTI, outra coisa que é fundamental a gente monitorar, tá? É o débito urinário também, tá? A creatinina, ela não é um marcador precoce de disfunção renal, tá? Então pode ser que o paciente, na verdade, já comece a ter alguma lesão no rim hoje, ali na UTI, acabou de sair de uma cirurgia cardíaca, por exemplo, e ele, no exame de hoje, a creatinina ainda estava ok. E ele foi para o centro cirúrgico, voltou da cirurgia cardíaca. Às vezes eu vou coletar uma outra creatinina amanhã. Então é muito tempo para esperar, para você tomar uma conduta e para ver que esse rim já está em sofrimento. Então uma coisa que ajuda muito no ambiente de terapia intensiva, né, é o débito urinário. Então a gente tem que monitorar esse débito, né? E ele ali menor do que 0,5 ml por quilo por hora, nas próximas 6 horas você já classifica como um estágio ali de insuficiência renal aguda. E o que isso vai levar, né, em termos de conduta para o médico, né? Ele vai ver a pressão dele, se é porque, né, ele tem uma pressão baixa, ele vai ver se é a volemia dele que está baixa, se ele está desidratado, perdeu sangue, aí ele vai hidratar, vai dar o concentrado de hemácias, ele vai otimizar a parte hemodinâmica do paciente para que esse rim não sofra mais e não sofra, às vezes, até de uma maneira que pode ser evoluir até mesmo para hemodiálise, ok? Então, as alterações do volume urinário, a gente volta a esse slide também, né, da primeira aula, né? Como é que a gente classifica aí na insuficiência renal aguda, né? A gente tem a oligúria, que é a diurese inferior a 400 ml dia, ok? E anúria, aquele paciente, na verdade, que tem uma diurese inferior a 100 ml dia. Então, não necessariamente ele, né, parou de urinar completamente. Às vezes ainda tem um pouquinho ali. Então, mais abaixo de 100 já é anúrico, né? Porque o termo, né, anúrico parece que realmente não tem absolutamente nada, mas pode ter ainda 100 ml, tá? A poliúria eu deixei aqui, mas é interessante comentar, né, que o paciente pode evoluir com insuficiência renal também e não ficar oligúrico, tá? Principalmente algumas, né, condições, por exemplo, como algumas drogas que agem no túbulo. Lembra que se eu lesar o túbulo renal, o túbulo é o responsável por reabsorver todo o filtrado glomerular. Então, se eu lesei o túbulo, na verdade, né, ele vai diminuir essa reabsorção. E, consequentemente, eu vou fazer o quê? Vou urinar mais. Eu não vou conseguir concentrar aquela minha urina, que é uma capacidade ali do túbulo. Então, na verdade, tem algumas causas de insuficiência renal que podem ser não oligúricas, na verdade, ok? Então, como é que a gente vai classificar essa insuficiência renal aguda, pessoal? A gente classifica quando ele chega ali no pronto-socorro, quando a gente vai avaliar um paciente, em pré-renal, renal e pós-renal, tá? O raciocínio, pessoal, é muito fácil, tá? Pré-renal é o quê? É tudo que vem antes do rim, tá? E aí eu pergunto para vocês, o que tem antes do rim, pessoal? Olha só, eu tenho, na verdade, aqui, ó, artéria renal aqui, né? Chegando aqui no hilo renal, né? Veia, tá? Então, na verdade, o que é uma ira pré-renal, tá? É uma ira, na verdade, é alguma coisa que está mexendo aqui com a hemodinâmica do paciente, ok? E aí, consequentemente, não está chegando o fluxo adequado para o rim e eu vou evoluir, então, com uma insuficiência renal aguda pré-renal, ok? Então, pode ser um paciente, por exemplo, que está com um quadro de desidratação, tá? Ou pode ser simplesmente um paciente, por exemplo, que tem uma insuficiência cardíaca descompensada, ó, o coração aqui não está conseguindo bombear direito, tá? Não chega sangue
adequadamente para o rim e eu acabo evoluindo com uma insuficiência cardíaca descompensada e com uma insuficiência renal pré-renal devido ao baixo débito cardíaco. Ok, pessoal? Renal, então. O que é uma insuficiência renal aguda? Renal é uma insuficiência renal aguda que é devido a uma lesão direta no parênquima renal. Né? O que pode lesar diretamente o parênquima renal? Uma coisa clássica que pode lesar diretamente o parênquima renal são drogas nefrotóxicas, né? Como, por exemplo, que vocês com certeza conhecem, já usaram na vida de vocês aí, anti-inflamatório, né? Diclofenaco, nimesulida, cetoprofeno, ibuprofeno, podem causar uma lesão direta ali no parênquima renal, tá? E acabar causando uma insuficiência renal, mesmo ali em pacientes jovens, entendeu? Então, anti-inflamatório a gente sempre tem que ter um cuidado ali, uma cautela. Alguns antibióticos, algumas classes mais específicas, né, de antibióticos podem causar também, né, uma necrose ali nos túbulos também. Então, seria uma insuficiência renal aguda, né, renal, que causa diretamente no rim. Isso é fundamental a gente classificar, a história, a anamnese ajuda bastante, né, porque isso vai guiar também o tratamento depois, tá? E o que é uma pós-renal, pessoal? O que eu tenho depois do rim? Eu tenho, na verdade, depois que eu saio do rim aqui, ó, ureter, né? Eu tenho aqui a bexiga, né? No caso dos homens, aqui eu tenho a próstata também, né? Eu vou ter a próstata. Então, por exemplo, se eu tiver uma obstrução aqui, uma próstata que aumentou de tamanho aqui, ó. Vamos dizer que essa próstata cresceu, aumentou de tamanho e comprimiu aqui a uretra. A urina ela não consegue mais passar daqui para cá. E aí todo esse sistema para cá vai começar a dilatar. A gente vai mostrar uma foto para vocês, mas vai fazer uma hidronefrose. A urina vai ficar retida aqui, ó. O ureter vai aumentar de tamanho, tá vendo? Ele estava fininho, agora ele ficou todo dilatado. Então, nesses casos, eu classifico como uma insuficiência renal pós-renal. E agora a gente vai brincar um pouquinho, mostrar o que a gente pode, né, como que a gente pode associar isso daí com o que a gente já aprendeu na semiologia, ok, pessoal? Então, pessoal, na pré-renal, o que eu falei para vocês é o quê? Que tem toda a relação ali, por exemplo, uma das causas mais comuns, com a desidratação. Então, o que vai ajudar a gente ali, como que a semiologia vai poder contribuir para isso? Primeiro, na anamnese, eu vou ter um paciente que na anamnese tem alguma coisa que me leve a pensar em desidratação, como, por exemplo, né, um paciente que está com diarreia, com náuseas ou com vômitos, ou um paciente realmente que teve, né, uma hemorragia, né, e aí ele pode realmente ter uma pré-renal. Um paciente com uma insuficiência cardíaca, por exemplo, tá? Por baixo débito, como eu já expliquei para vocês, então o rim vai ficar mal perfundido, né? Outra coisa que a gente, né, vai ajudar bastante da nossa aula é a cor da urina, né? Tá? Então, na verdade, tem algumas coisas, né, que trazem até mais informação do que o próprio exame físico ali, do que a inspeção, a palpação, né? Faz parte ali na hora da avaliação do paciente, né, com problema renal, avaliar a coloração da urina, por exemplo. Se ela estiver mais concentrada, né, bem escurecida e tudo, provavelmente esse paciente tá com um estado de hidratação pior, ok? Então, na verdade, também lembrando, né, esse paciente pode estar, lembra da aula ali de sinais vitais, de exame físico geral, né? O paciente vai estar como, assim, né? Ele vai estar, né, com a questão ali, né, os olhos mais fundos, né, a boca seca, uma criança às vezes vai estar mais prostrada, né? Ali o sinal da prega também mais acentuado. Então, né, são associações interessantes que a gente pode ver, fazer ali com a semiologia, que a gente já aprendeu, e para fazer o diagnóstico. O que vai ser fundamental? Se esse paciente está desidratado, por exemplo, eu vou fazer o quê, pessoal? Mesmo vocês no segundo período, né? Acho que não fica difícil a resposta. Estou desidratado, eu vou fazer o quê? Vou hidratar, né? Aqui, ó, não tem água nenhuma aqui nessa lagoa aqui, secou. O que eu posso fazer para melhorar, né? Pode chover ali, né? Para esse lago encher novamente ali, né? Então, na verdade, é hidratar. Hidratação, né? Seria o tratamento, tá? E aí, pessoal, a gente tem uma coisa super interessante também para conectar, e mais uma vez, eu acho que a fisiologia que vocês estão aprendendo, né? Na insuficiência renal pré-renal, por exemplo, por
algum baixo fluxo, né, uma desidratação, um baixo fluxo de sangue, o rim ele tem um mecanismo que a gente fala que é de autorregulação, ok? Deixa eu grifar aqui para vocês verem aqui. Tem autorregulação. Então, quando a pressão arterial média, PAM, cai, tá? As arteríolas aqui aferentes vão se dilatar, tá? Então, o que acontece? Né? O sangue que está chegando aqui para o glomérulo para ser filtrado, ou seja, pela arteríola aferente, né? Ele vai chegar com mais facilidade, porque essa arteríola, vamos colocar bem grande aqui para vocês entenderem, essa arteríola vai o quê? Vai se dilatar, consequentemente, ela vai receber mais sangue, tá? Então, isso daí é um mecanismo de autorregulação renal e aí assim evita o hipofluxo no rim. E aí acontece outra coisa, vocês têm que entender que esse daqui é um sistema fechado, né? Um circuito fechado, vem da aferente, passa aqui para filtração, né? E depois sai pela arteríola eferente, ok? O que acontece? Como que eu faço, na verdade, né, para aumentar a pressão aqui dentro do meu capilar glomerular, aqui dentro da cápsula de Bowman? Na verdade, eu posso dilatar a aferente e eu posso também, na verdade, fazer uma constrição, né? Contrair aqui a eferente, tá? Porque se eu aumentar aqui, contrair essa arteríola eferente, na verdade, a pressão em todo o sistema para cá vai acontecer o que com ela? Vai aumentar, não é verdade? Gente, é simples, parece complicado, mas não é tão complicado. Se vocês pegarem, imagina que vocês estão num circuito, uma mangueira, por exemplo, né? Eu tenho, deixa eu tentar ver como é que fica. Isso. Eu tenho a arteríola aqui a aferente, ok? E aqui a eferente. Se eu contrair aqui a eferente, se eu estou contraindo a mangueira aqui e está vindo água, a pressão para cá vai estar o quê? Vai estar aumentando, tá? É mais ou menos isso daí, tá? Se vocês tiverem dúvida no fórum, a gente discute, né? Nefrologia não é muito fácil, não. Mas e quem que faz isso? Quem que é responsável por isso? Por essa... que é um vasoconstritor, ali, um potente vasoconstritor da eferente. É justamente a angiotensina 2, tá? Ela faz uma vasoconstrição ali da eferente, promovendo aqui aumento da pressão de filtração glomerular. Então, ela vai promover aumento de toda a filtração aqui nesse glomérulo, ok, pessoal? Então, o mecanismo de autorregulação renal. Fiz essa imagem aqui para vocês entenderem melhor, tá? Então, o fluxo, ele vem aqui todo pela aferente, tá? Para chegar aqui no glomérulo, aqui, a esses capilares, esse capilar grandão aqui que eu desenhei para vocês vai se tornar aqui esse tufo glomerular, ok? E aí, simplesmente, se eu vou fazer uma vasoconstrição feita pela angiotensina 2 aqui na eferente, aumenta toda essa minha pressão aqui dentro do capilar. Com isso, na verdade, vai aumentar a filtração, né? A taxa de filtração glomerular, porque eu vou ter uma pressão maior nesse sistema, uma pressão, né, hidrostática ali maior, e, consequentemente, a filtração vai aumentar. Então, isso é importante, pessoal, porque algumas drogas, na verdade, podem agir, né, como os próprios anti-inflamatórios, né? E esses medicamentos também que bloqueiam a angiotensina, como alguns antipertensivos, como, né, inibidores da ECA, bloqueador do receptor de angiotensina. Esses medicamentos, eles podem, na verdade, bloquear esse mecanismo de proteção, que é este mecanismo de autorregulação, e assim, consequentemente, piorando a insuficiência renal aguda do paciente, ok? A ira renal são lesões, na verdade, que são diretamente no parênquima renal, tá? Uma das principais, na verdade, é a necrose tubular aguda, né? Que você pode ter uma lesão aqui dos túbulos renais, ó, a gente está vendo aqui um glomérulo, né? E aqui a gente vê os túbulos aqui, tá? Essas células do túbulo, elas podem descamar, tá? A necrose tubular aguda, ela pode ser causada por algumas drogas, pode ser causada pelo choque, né? Choque séptico, por exemplo.
E ela tem uma característica muito interessante, na verdade, que o túbulo renal ele tem uma capacidade de se recuperar, de se regenerar essas células tubulares, né? E o paciente aí pode chegar a precisar até de suporte dialítico, dependendo da gravidade da insuficiência renal, mas ele pode chegar a recuperar em 7 a 21 dias, né? Esse túbulo consegue se recuperar, ok? Então, as nefrites intersticiais agudas também, causadas, por exemplo, por anti-inflamatórios, alguns antibióticos também, ou as próprias, né, glomerulonefrites, que a gente vai comentar um pouco na próxima aula, né, que são lesões diretamente no parênquima renal. Então, a classificação, né, da insuficiência renal são lesões que ocorrem diretamente no parênquima renal, ok? Bom, na insuficiência renal aguda pós-renal, né, a semiologia também vai ajudar ali no diagnóstico, né, lembrando ali da anamnese, por exemplo, pacientes do sexo masculino, né, dependendo da idade também, né, idosos, né, pensar ali na hiperplasia prostática benigna, né, o exame físico ali, através do achado ali do globo vesical palpável ali na região suprapúbica também vai ajudar bastante, né, no diagnóstico de uma insuficiência renal pós-renal, né, vendo aqui a uretra, né, no trajeto intraprostático dela, né, e aqui com a próstata aumentada, olha como que realmente, né, atrapalha aqui a passagem da urina, na verdade. A anamnese também vai, obviamente, ajudar nos casos, por exemplo, de calculose renal, se o paciente tiver uma ira obstrutiva por conta de um cálculo renal, por exemplo, ele vai ter uma história ali também de cólica nefrética, com todas as características, né, e radiação, né, que a gente já aprendeu também. Então, né, mais uma vez, a semiologia, a anamnese, o exame físico contribuindo aí, né, para a gente ter o raciocínio diagnóstico do paciente. E aqui, pessoal, um exemplo aí de insuficiência renal, né, pós-renal. Nós temos aqui um paciente, olha, vocês estão vendo um rim aqui mais ou menos de um tamanho normal. Olha como que a superfície dele aqui é regular, né? Aqui, olha, o ureter, você não vê aqui dilatação, tá tudo tranquilo, tá? Comparando com o ureter aqui nessa outra tomografia de um outro paciente, você vê que não é um filetezinho, olha, você veja que é um ureter bem dilatado. Então, esse paciente tem uma hidronefrose e ele tem, na verdade, uma hidronefrose bilateral, ok? Esse paciente, ele tinha, na verdade, uma causa tumoral, tá? Acho que era uma lesão de próstata, alguma coisa assim, então por isso ele tinha, na verdade, essa hidronefrose dos dois lados. E essa tomografia que a gente está vendo aqui ao lado, o paciente aqui, olha, primeiro, né, olha o tamanho desse rim, tá? Como que ele está reduzido de tamanho e ele está mais irregular em volta, tá vendo? Ele faz um contorno aqui um pouquinho mais irregular. Então, na verdade, é um rim que já está lesado, já um pouco mais atrofiado, crônico, justamente, né, por uma insuficiência renal pós-renal, tá? Devem ter demorado para resolver ela. E olha, o que está causando essa insuficiência pós-renal? É cálculo renal, cálculo coraliforme. Olha o tamanho desse cálculo que a gente vê aqui, ó, todas essas imagens brancas aqui na tomografia, tudo isso aqui é o cálculo do paciente. Ele é chamado coraliforme, né? Na verdade, aqui que a gente colocou aqui até embaixo aqui o nome, porque na verdade quando a gente tem a imagem aqui, olha, do rim, tá? Você vai ter o rim aqui e você vai ter a pelve renal, mais ou menos, que ela forma uma imagem mais ou menos que vai ficar parecida com coral, não sei se a minha tá, mas assim, é praticamente, basicamente, né, é um cálculo que ele vai tomar toda essa pelve renal, ele vai ocupar toda a pelve renal, então é um cálculo bem grande, então ele vai acabar tomando a forma como se fosse, né, um coral aqui, ok, pessoal? Por isso que ele se chama, na verdade, cálculo coraliforme.